Vamos, mãozinha direita. Deixa aí o livrinho, o caderno, mãozinha direita. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, colocar todas essas intenções essa semana. Quem tiver alguma preocupação e aí não quer falar, não quer dividir, às vezes as mamães aí também estão aflitas com alguma coisa, alguma preocupação, ou algum filho que preocupa, ou é o pai, ou é a mãe. A gente sempre tem as nossas preocupações de sempre. Então, fecha o olho um pouquinho, coloque as intenções. As orações das crianças são as que passam na frente. Vamos colocar tudo no colo de Nossa Senhora, que ela escute as nossas orações e os nossos pedidos de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olha, hoje eu estou com a camiseta de Nossa Senhora de Guadalupe. Vocês conhecem ela? Coloquei para contar para vocês. Conhecem ela? Da onde que aconteceu essa história? Onde ela apareceu? País. Uma chance, gente. Quem falou? Repete. Não. Pra cá, pro nosso lado. É um país bem grandão também. Pra cima. Pra baixo dos Estados Unidos. Quem falou? México. Ela apareceu no México. Para um índio. É muito linda a história dela, a gente vai estudar. E aí essa imagem apareceu no manto do índio. Foi um milagre. Como se tivesse impressa. Imagina, não tinha impressora na época, não tinha nada, gente. Então essa imagem está até hoje na igreja de Guadalupe, lá no México. Depois eu vou contar toda a história para vocês. Então hoje a gente vai rezar. Você queria? Nós temos Nossa Senhora Aparecida. Ela não apareceu, apareceu como imagem. Então vamos lá, gente. Página 65. Vamos fazer com animação. Hoje está muito calor, mas a gente vai dar conta. Vamos falar sobre a criação do mundo. Olha o nome do nosso capítulo, gente. Silêncio, hein? Preciso que vocês façam silêncio, tá, gente? Lembra que a gente está gravando. Senão fica muito barulhinho. Meus amores, página 65, é isso? Isso. Olha o título. E tudo que Deus criou, Ele viu que era bom. Então vamos lá. O trechinho que a gente vai ler do Evangelho não, é do livro do Gênesis. O livro do Gênesis, lembra que a gente estudou no capítulo que a gente falou sobre a Bíblia? O livro do Gênesis é o primeiro. É o primeiro. Por quê? Porque como conta toda a história da criação do mundo, a forma que Deus criou o mundo, como foi a ordem, como foi a sequência. Então ele é o primeiro. É daí que tudo começou. Foi daí que a gente veio. Vocês já pararam para pensar que teve que ter um começo? Teve que ter um começo. Tudo tem um início e tudo tem um fim. O único que não tem início e nem fim, quem é? É Deus. Fala, amor. A gente não sabe. Pode ser. Mas Jesus não nos contou nada, que havia outros. Então, provavelmente, deve ser só esse. Mas pode ter outros. Né? Porque ele pode ter criado.
Mas Ele nos ama tanto, tanto. Eu não sei. Não sei se Ele teria contado também, se teria outras coisas. Talvez Ele teria contado, mas Ele não nos disse nada. Ele nos disse algumas coisas. Que Ele nos criou. Silêncio, gente. Aí, ó. Fileira aí das meninas. Tia Andréia, dá um help ali, ó. Presta atenção aqui na tia, que agora eu vou ler. Vou ler o trechinho do Gênesis, tá? Vocês fiquem atentos. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Primeira coisa. Criou o céu e a terra. E disse: haja luz. E houve luz. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Uma parte seca e a parte... Calma, a gente vai chegar lá. E assim foi. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Que é assim que a gente conta, né? Cada dia, né, é o dia e a noite. A gente conta um dia. 30 dias, um mês, 12 meses, um ano, e é assim que a gente conta a nossa vida. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Tudo era bom. Tudo o que Deus criou era bom. Então isso que a gente tem que saber, que quando Deus criou o mundo, Deus criou tudo bom, não havia mal. Então a gente tem que entender que o mal entra na hora que entra uma desordem nessa criação. E a desordem vem pelo pecado original, né, que foi cometido por Adão e Eva. Então vamos lá. Na página seguinte, na página 66, vocês vão ler com a tia. E aí eu quero que vocês preencham, peguem um lápis, e vocês vão preencher em cada quadrinho o que foi que Deus criou. Certo? Tem um espacinho em branco aí. Então vamos lá. Eu quero que vocês leiam comigo, tá bom? Pega um lápis e a gente faz juntos. Número 1. Leiam comigo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. O que Deus criou? O céu e a terra. Então coloque aí, céu e terra, no número 1. E a gente vai seguindo a sequência. Primeira coisa, o céu e a terra. Perfeito? Rapidinho, gente. Se vocês não quiserem escrever, pode circular, céu e terra. Circula, porque a gente vai mais rápido. Número 2. Beleza. Criou o céu e a terra, agora vamos passando para frente. Deus disse que exista a lua. Desculpa, que exista a luz. Já está cega. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa. O que Deus criou? A luz. Muito bem. Número 3. Deus disse que exista um firmamento no meio das águas para separar águas de águas. O que Deus criou? Na verdade, aqui ele cria o firmamento. O firmamento, o céu, a luz, as estrelas. Número 4. Deus disse
que as águas que estão debaixo do céu se juntem num só lugar e apareça o chão seco. E Deus chamou ao chão seco de terra, e ao conjunto das águas, mar. E Deus viu que era bom. Então o que ele criou? Uma parte seca, que é a... E a parte que não é seca, que é o mar. Terra e mar. Separou aquilo que era água daquilo que não era água. Aquilo que era seco daquilo que não era seco. Separa em terra e mar. Número 5. Deus disse que a terra produza relva, ervas que produzam sementes e árvores que deem frutos. As plantas, todas as plantas. Número 6. E Deus disse que existam luzeiros no firmamento do céu para regular o dia e a noite e para separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. Sol e lua. E as estrelas. Vocês estão acompanhando? Sim? E por último, Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a espécie de cada um. Os animais, todos os seres vivos. Todos os seres. Do menorzinho ao maior. Aqui, todos os seres vivos. Do menor ao maior. Do microscópio até o gigante. As plantas, todas as plantas. E assim foi, gente, a criação do mundo. Não, mas não necessariamente está falando separado dos dias, amor. Mas esses quadrinhos ele não está separando nos dias. Esses quadrinhos não estão separando nos dias, entendeu? Então vamos lá. Então o mundo estava preparado para quem? Quem que faltava para habitar? Faltavam os seres humanos, que é o próximo capítulo que a gente vai ver. Então o mundo foi criado, estava tudo pronto. Era tudo bom ou tudo mais ou menos, tudo ruim, tudo mal? Era tudo bom. Isso é o mais importante que vocês têm que saber. Primeiro, Deus é o começo de tudo. Deus é o início. E a partir daí, a partir de Deus se cria o mundo. E tudo era bom. Deus é o início, Ele cria o mundo e tudo era bom. Na página 67, vamos ler aqui os quadrinhos. Eu quero que vocês leiam com a tia. Na página 67, na parte de baixo. Abriram na página 67? Então vamos ler comigo. Deus criou o céu e a terra e tudo que existe. Vocês estão acompanhando? Página 67. Deus criou o céu e a terra e tudo que existe. Nós, que recebemos tudo de presente, temos que cuidar para que o planeta continue sendo a nossa casa comum. Se a gente não cuidar, tudo isso Deus criou e nos deu de presente. Para que a gente cuide. Ele não vai conseguir cuidar. Ele pode ajudar, ele pode interceder. Mas quem tem que cuidar somos nós. Por isso essa preocupação que a gente tem com o planeta. Porque Deus nos deu tudo isso de presente. E a gente tem que cuidar. Próximo. Saber que Deus é o Criador de todas as coisas nos dá a certeza absoluta de que há um só Deus. A certeza do amor de Deus nos torna fortes para ajudar na defesa da sua criação. Por Ele nos amar tanto, a gente tem que cuidar daquilo que Ele criou.
É o mínimo que a gente pode fazer. O que a humanidade vem fazendo? Usando. Mas o que está acontecendo? O mundo está sendo explorado, usado e não se cuida. Então isso é um problema. Por mais que falem do Brasil, o Brasil é um dos países que mais cuida e mais preserva. Porque os outros países já usaram tudo. Já desmataram uma quantidade absurda, quando ainda não se controlava nada. Nós somos um país que cuida. Muito. Por mais que queiram falar o contrário. Nós somos um país que cuida muito. Que cuida da sua terra, que cuida das suas florestas, que cuida bem. Tem que melhorar? Tem, mas é um dos países que mais cuida. Próximo. Deus nos deu a terra como mãe que nos dá o alimento. Precisamos ser gratos diante de todo o alimento que chega à nossa mesa. Outra coisa importante, gente, falando nisso. Pedro, meninos aí do fundo, presta atenção, isso aqui é importante. Sempre, antes de você comer, não sei se vocês têm esse hábito na casa de vocês, primeiro de agradecer. Agradecer é aquela comida que está ali. Gente, sem comida a gente não vive. Então, é motivo de agradecer todos os dias que a gente tem comida. Porque se a gente não tem, se a gente para de comer ou para de ter água, o que acontece com todo mundo? Todo mundo morre. Água, a gente precisa mais, né? Se a gente não tiver todos os dias na nossa mesa alimento, a gente não vive, não sobrevive. Então, todas as vezes que vocês tiverem, silêncio aqui, Gigi, todas as vezes que vocês sentarem na mesa para comer, agradecer essa comida que chegou até você. Ela não chegou assim. Seu pai trabalhou muito, sua mãe trabalhou muito, foi no supermercado, comprou, fez a comida, cozinhou, preparou até que chegasse na sua mesa, na sua frente. Olha quantas coisas aconteceram para que você pudesse comer. A gente está tão acostumado, parece que é tão rápido, é tão simples. Tá pronto, tá na mesa. Sai correndo e vai comer. Para isso acontecer, para esse estar na mesa acontecer, olha quantas coisas aconteceram. Alguém plantou, alguém correu risco, alguém colheu, alguém transportou, alguma indústria beneficiou todo esse alimento, que chegou no supermercado, transportou e chegou no supermercado. Olha quantas pessoas trabalhando. E aí seus pais também trabalharam para conseguir comprar essa comida, para que ela chegasse na mesa. Então, primeiro preparasse e chegasse na mesa no teu prato. Olha quanta coisa. Parece que é tão fácil, né? E aí o que acontece às vezes? A gente olha e fala, eu não gosto disso. Eu não gosto dessa comida. Eu estou enjoado disso aqui. Olha só, como que a gente tem que pensar? Como a gente tem que agradecer? Eu não gosto, mas vou provar, Vou provar, porque se minha mãe fez, é bom. Vou provar uma coisa nova. Vou parar de reclamar. E ser mais agradecidos. Ser mais agradecido. As pessoas felizes, sabe quem são as pessoas felizes no mundo? As gratas. Os mais agradecidos. Então agradecer por tudo, gente. Inclusive para a comida que está no prato de vocês. Agradecer a Deus para que Ele abençoe esse alimento. Por que é importante fazer? Primeiro, agradecer a comida, porque se não tivesse comida, ninguém estaria vivo. Primeiro passo. Segundo, caso esse alimento esteja contaminado espiritualmente, ou seja, se alguém desejou mal para aquilo, na hora que estava fazendo, cozinhando, sei lá. Essas coisas existem. Quando a gente abençoa um alimento, acaba isso. A gente corta isso. É muito importante que a gente agradeça. Porque tem pessoas muito maldosas nesse mundo. E desejam coisas ruins na hora que estão preparando um alimento, por exemplo. Entendeu? E isso acontece. É o que chama contaminação, inclusive. Só que a gente não vê, né? A gente não vê. Se a comida está estragada, a gente vê. Mas se tem alguma coisa assim, nesse sentido, a gente não vê. Então, é importante que a gente agradeça e que Deus abençoe aquele alimento que a gente vai comer. Porque senão
pode fazer mal pra gente. Certo? Deus criou as pessoas e os animais para terem liberdade. Isso eu sempre falo para vocês. Todos nós somos livres. Livres. Perfeito, meus amores. Vamos passar para a criação do homem? Como é que Deus nos criou? É o capítulo seguinte. Também está no livro do Gênesis. Abram aí na página 70. Toma um pouquinho de água aí, gente. Quem tiver com garrafinha, Tia Bel vai tomando que eu estou suando muito. Quem aqui abençoa os alimentos antes de comer? Agradece. Quem tem esse hábito em casa? Porque isso é um hábito. Você tem, amor? Então, que vocês que não têm, quem tem, ótimo. Quem não tem, é bom começar a ter. Ai, tia, o que eu rezo? Obrigada, Senhor, por esses alimentos que vamos comer hoje. Simples assim. Não tem alguma oração, alguma coisa diferente. Te agradecemos, Senhor, por essa comida, por essa água, por esse suco que está aqui na mesa. Olha só, tem até suco. Tem gente que não tem nem água. Lembrar de agradecer é muito importante, tá bom? Então vamos lá na página 70, livro do Gênesis. Vou ler para vocês essa passagem. Posso? Então vamos. E disse Deus, livro do Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 ao 31. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa... Meninas, não dá para conversar assim. Vou voltar, tá? Preciso de silêncio. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, Deus os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então ele estava explicando que tudo que ele tinha criado antes do homem e da mulher, era para que eles pudessem usar, é que eles pudessem se servir de tudo isso. E a todo o animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde, e foi a manhã, esse era o sexto dia. Deus criou o homem e a mulher no sexto dia, e no sétimo, como o nosso lindão aqui lembrou, descansou. Então, gente, vamos fazer no quadrinho juntos? Que aí vocês vão fixando. Eu gosto que vocês olhem o desenho e aí vocês vão fixando. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Em qual pessoa da Santíssima Trindade que nós fomos criados à imagem e semelhança? O Filho. Quem é o Filho? Vamos lá. Santíssima Trindade. Deus é uno e trino. Uma pessoa em três. Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Pai Criador, que criou o mundo, criou tudo. Deus Filho Redentor, que nos salvou. Quem é esse? Jesus. E Deus Espírito Santo. Certo?
A imagem de quem? Nós somos iguais a quem? Temos corpo igual ao Filho. Muito bem. Que é? Jesus. Perfeito. Uai, tia, mas quando Deus criou o mundo... Não, a nossa imagem e semelhança é igual a de Jesus Cristo. Mas eu te pergunto, como que nos criou a imagem e semelhança de Jesus Cristo, se Jesus Cristo nem tinha vindo para a Terra? Jesus Cristo sempre existiu. Deus não sempre existiu? Então, as três pessoas da Santíssima Trindade sempre existiram. É importante vocês entenderem isso. Não é tão fácil de entender, mas é assim. Então, nós somos criados à imagem e semelhança na segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é a imagem de Jesus Cristo. Então, vamos lá. Quadrinho na página 71, lá em cima. Número 1. Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Façamos quem? Quem? O ser humano. Circula aí ou escreve no quadrinho. O ser humano. Vocês estão escrevendo, gente? No número 2. Que o homem cuide dos peixes do mar, das aves do céu, dos animais domésticos em toda a terra e dos bichos que estão debaixo da terra. Qual que foi o pedido? Que o homem cuide. Circula aí. Cuide. Número 3. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus, Ele os criou. E os criou homem e mulher. O que Deus criou? O homem e a mulher. A sua imagem e semelhança. Então circula aí. O homem e a mulher. Número 4. Deus os abençoou e lhes deu fertilidade para que eles se multiplicassem. O que é isso, tia Bel? O que é nos dar fertilidade? Para se reproduzirem, para que a gente tenha filhos, para que a gente consiga povoar a terra. Também é uma capacidade humana, que a gente tem fertilidade para que a gente se reproduza. E que a gente se multiplique. Ainda não existia morte, porque a morte veio com quem? Com o pecado original. Aí ele está criando o mundo, aqui está tudo belezinha. Nada tinha acontecido ainda. Número 5. Deus disse, eu lhes dou ervas e sementes para alimento. O que Deus nos deu? Alimento. Circula aí. Alimento. E por último, Deus viu que tudo o que Ele tinha feito era muito bom. Circula aí, ó. Muito bom. Relva é grama, graminha, pasto. Perguntinhas, vamos ver quem sabe. Responde pra tia. Número 1, primeira pergunta. Quem souber, levanta a mão. Deus fez o homem e a mulher, a imagem e semelhança de quem? De quem? Tá, mas de Deus, na sua segunda pessoa, certo? Mas a imagem e semelhança de Deus, que é Jesus Cristo, certo? Próximo, perguntinha. O que Deus deu para o homem cuidar? Todos os animais. Cuidar de tudo, de todos os animais. E o que Deus pediu ao homem e à mulher?
Fala mais alto, amor. Estava certo, você falou. Que eles se multiplicassem. Que eles se multiplicassem. Tivessem filhos e se multiplicassem. E povoassem essa terra, esse mundo que ele estava nos dando de presente. E por último, o que Deus viu que era muito bom? Tudo que ele tinha criado. Fala, amor. Porque Deus nos fez livres. Ele deu essa condição. Sei. Deus criou, não criou ele. Deus criou os anjos. E este anjo em particular ficou... Olha só, essa pergunta é importante. Atenção, gente. Por que Deus criou o demônio? Ele está perguntando, o Lúcifer. Na verdade, Deus criou os anjos. E esse anjo em particular, ele ficou muito revoltado que Deus tinha criado um outro ser, a sua imagem e semelhança, que não é o caso dos anjos. Os anjos são seres somente espirituais, eles não têm corpo material como o nosso, e ele se revolta contra Deus. Na hora que ele se revolta contra Deus, ele se afasta de Deus e leva alguns outros anjos que pensaram igual na mesma hora. E os anjos não têm a chance de se arrependerem e pedirem perdão como a gente. Porque eles são seres mais elevados, intelectualmente, inteligência e tal. E não são limitados como a gente. E nós temos a questão do pecado também. Sabia de tudo. É complicado mesmo, amor. Mas eles também são livres. A gente tem que pensar na liberdade. Existem os caminhos. Como a gente tem todo dia a opção de fazer o bem e fazer o mal, eles também. A partir do momento que ele criou o homem livre, ele tinha toda a chance de não fazer o mal. 100% de chance. Mas ele optou por fazer o mal. Assim como os anjos. E um chegou lá e optou que não ia mais seguir aquele, não ia mais adorar a Deus e não ia mais seguir. Na verdade, ele só tem um caminho. Era o único. É estar no céu o tempo inteiro. Só foi os anjos caídos, que são os demônios, que se retiram para sempre. E não podem pedir perdão. Não tem como voltar atrás. Quem? Não. Por isso tudo tem que ser feito aqui. Por isso que Deus nos dá tantas chances. Por isso que Ele criou o sacramento da confissão. Por isso que Ele dá essa chance da gente poder perdoar. E ser perdoado. Porque a gente tem que fazer isso em vida. Depois é muito arrependimento. É a dor do arrependimento, na verdade. De não poder fazer mais. De termos tido a chance, de termos tido o tempo e não termos feito. Por isso, gente, fala aí para todo mundo. Não levem mágoa no coração. Não fiquem demorando para perdoar ou demorando para pedir desculpa. Cuidado com o orgulho. O orgulho é o pai de todos os pecados. Não sejam orgulhosos. Peçam perdão. Deem perdão. A grande dor nossa vai ser um dia se a gente se arrepender por não ter feito. Não nos arrependamos por não termos feito. A confissão está aí e vocês vão poder usar e abusar muito dela. Peçam perdão para Deus, peçam perdão para as pessoas que você machucou. É impossível a gente passar pelo mundo sem magoar alguém, gente. Impossível. Porque Deus, né, amor? Ele não tinha pecado. Ele não tinha essa condição. A gente tem a condição do pecado. É muito difícil que a gente passe pelo mundo... Quer dizer, impossível. Impossível a gente passar pelo mundo sem pecar e impossível que a gente passe pelo mundo sem magoar. Sem machucar alguém. Às vezes, não com intenção, mas machuca.
Porque a gente é assim. A gente vem cheio de defeito. Então, se a gente machuca as pessoas, se a gente é capaz de fazer o mal para os outros também. A gente tem que saber separar. Vou explicar isso para vocês. É importante vocês entenderem isso faz da vida. Presta atenção aqui. Estou escutando muita conversa. A gente tem que saber separar. A gente tem que saber separar a pessoa do que ela faz. Nem todo mundo é totalmente ruim, totalmente bom. A pessoa, porque a gente não tem que amar todo mundo. A gente não tem que amar todo mundo. E as pessoas erram. E pode ser que o erro dela nos machuque muito. Não pode ser? Uma amiga que era muito amiga sua, você ficou sabendo que ela falou muito mal de você. Você não vai ficar muito triste? Vai ficar muito triste. Mas essa pessoa, ela errou. Não quer dizer que ela é totalmente errada. Então a gente tem que saber separar a pessoa do que ela fez. Quando a gente perdoa o que ela fez. Porque a pessoa ela não é totalmente ruim. E nem totalmente boa. Ela também erra. Então é por isso que a gente tem que conseguir perdoar o que a pessoa do que ela fez. Não misturar isso. Porque nós também somos assim. Não adianta a gente apontar para os outros. Ela fez isso, ela fez aquilo. E as coisas que a gente fez? E as coisas erradas que a gente fez? E se Deus também não perdoasse as coisas erradas que a gente fez? E se nossos amigos não perdoassem as coisas erradas que a gente fez? Eu ia ser condenada para sempre? Não, eu fiz uma coisa errada. Eu não sou uma pessoa totalmente errada. Eu fiz alguns atos errados que merecem ser perdoados. Se eu pedir perdão. Vocês estão entendendo isso? Tem gente que está conversando e brincando. De fazer... Não dá, né, gente? Pula para trás, está muito cheio esse banco. Pula um aí. Pula para trás. Pula um. Pula um. Rápido, gente, rápido. Pula um. Vai um para trás, gente. O de verde. Tá mais fácil. Vou continuar. Perfeito, meus amores? Então, o que Deus criou por último? O homem e a mulher. Então, Deus criou... Acompanha com a tia na página 72. 72. Página 72. Vamos ler o quadrinho azul. Isso. Deus criou homem e mulher com igual dignidade e Deus nos convida para respeitar os outros, aceitando as suas diferenças. Que é o que eu falei. Cada um vai vir de um jeito. E todo mundo tem a sua dignidade. E todo mundo merece ser amado e respeitado. Assim como nós. A beleza e a perfeição dos seres vivos nos revelam que precisamos ter um coração muito agradecido. Quando vocês olham uma paisagem muito, muito bonita, vocês não ficam pensando como Deus é perfeito? Vocês vão no mar, por exemplo. Senta ali, na frente do mar, e olha aquele infinito assim. Fala, como é que Deus foi tão perfeito? Ou você vai numa montanha, ou você vai ver um cânion, uma coisa assim, com um rio passando. É muito bonito. A gente reconhece a beleza, a gente sabe o que é belo. E Deus fez isso. Ele quis que fosse assim. E a gente tem que ser agradecido porque Ele fez esse mundo pra gente. E se preocupou com os detalhes. Podia ser tudo preto e branco. Não podia? Podia ser tudo sem cor. Tudo preto e branco e cinza. Mas não. Ele nos deu as cores, nos deu a luz, nos deu os pássaros e as flores. Como é que a pessoa não reconhece que a flor é bonito? Que é bonito olhar para a flor? Que a flor é bela? Ele quis assim. Quis pintar o mundo antes de nos dar. Ele podia ter feito tudo quadrado. Uma forma só. Pensou? Que nem Minecraft. Tudo quadrado. Tudo sem forma. Ele quis dar forma às coisas. Os animais são todos diferentes, com cores diferentes. As árvores, a infinidade que a gente tem de árvores, de frutas, de flores. Ele criou tudo.
O próprio homem não tem ainda... eu não conseguiu contar quantas espécies, a variedade de espécies a gente tem no mundo. É impossível. Porque são muitas. Espécies de árvores, espécies de plantas, ser vivo. Quantos seres vivos ainda devem estar? Micro-organismos, imagine vírus, bactérias, uma quantidade imensa que a gente ainda não conseguiu descobrir. A gente está há quanto tempo já aqui na Terra? A gente não sabe tudo. Isso é para a gente entender o tamanho de Deus, né? Se Ele é capaz de criar tudo isso, como Deus é infinito em tudo, a inteligência infinita para conseguir criar tudo isso. E Ele é nosso Pai. Isso que é importante, gente. Por mais que Deus seja essa grandiosidade, né? Essa capacidade de criar que Ele teve, essa imensidão que é o próprio Deus, Ele não está longe. Ele está aqui. Ele quis ficar perto da gente. Esse Jesus que está aqui, que a gente chega aqui e cumprimenta, agradece, é Ele que criou tudo isso. Foi Ele que criou tudo isso. Com essa inteligência, com essa sabedoria e com esse amor infinito por cada um de nós. Então quando a gente chega aqui e dá oi para Ele, não é um simples homem. Não, é esse que criou tudo isso, que fez tudo pra gente. Esse gênio, com essa capacidade infinita de criação. Ele poderia ter criado um mundo Sem graça, sem cor, né? Sem lugar para se divertir, para aproveitar, para admirar, para passear. Não, Ele pensou em tudo isso quando criou o mundo. Que a gente ia precisar de ter um mundo bonito. A fruta podia ser simplesmente, né? Sei lá, um pedaço, sei lá. A fruta é bonita. A fruta é cheirosa. As flores são cheirosas, além de bonitas. Sei. E a gente se inspira. A obra do ser humano, o artista mais famoso do mundo, o que ele faz? Ele simplesmente tenta imitar a obra maravilhosa e infinita de Deus. Tenta copiar. Ela desenhou da cabeça dela. Então vamos lá, gente, seguimos. Eu quero contar a história dessa santa, que eu adoro ela. Quem que é santo, gente? É as pessoas que chegam no céu. Só você tá sabendo, parece que o resto não tá? Quem é santo? A gente foi chamado para ser santo? Foi. A partir de que dia? Desde que a gente foi batizado. No dia do nosso batismo, a gente é chamado a ser santos. Deus nunca vai nos... O Espírito Santo não abandona a gente. Todo mundo que foi batizado, gente... Pode falar, Pedro. Não entendi, gente. Aqui. Tá contando, foi Adão e Eva. Deus cria tudo, amor. Ele cria assim, ó. Por isso, Ele cria do nada. Ele cria tudo do nada. Teve um começo de tudo. E esse começo é o Criador. Fala, Fê. Não entendi. Não, Ele é o começo. Ele é o começo. Tudo que a gente for voltando, a gente chega no início. E esse início é Deus. Mas agora eu tenho uma curiosidade. Deus são 3 pessoas, certo? Sim. 1 em 3. Então, qual dessas 3 foi a primeira? Juntos. Não tem como separar.
Então, mas como eles são 3 em uma pessoa só, eles são juntos. A nossa cabeça é meio limitadinha para entender essas coisas, mas o dia que a gente for pro céu, a gente vai entender melhor. Não são espécies. São pessoas, Vamos lá. Então, já entenderam, né? Todo mundo aqui está chamado para ser santo. O que é ser santo? É quem já chegou no... As pessoas que estão no purgatório que a gente reza, são para que um dia elas cheguem no... E assim elas vão ser chamadas... Quem chegou no céu passa a ser... Santo. Tá bom. Então, o santo não é só esses aqui que estão aqui. Tem uma infinidade de santos do céu que a gente não sabe o nome, mas que já chegaram lá. E essa é a nossa meta. Ou alguém aqui não quer ir para o céu? Alguém aqui está na dúvida? Não, quem não quer ir para o céu? É o paraíso, é um lugar perfeito, onde tudo que você deseja se realiza. Mas tem gente que está meio... O mundo está meio desligado disso aí, meu amor. Por isso que a gente precisa abrir os olhos e o coração das pessoas. Porque as pessoas estão achando que esse papo de céu e papo de inferno e papo de purgatório não existe. E existe. Essa e muitas outras pessoas. Olha, posso falar? A primeira arma do demônio, sabe qual é? Sabe qual que é a primeira arma do demônio? Confundir as pessoas para que elas pensem que o inferno não existe. Aí faz tudo de ruim, não perdoa, não pede perdão, não reza, não vai à missa, não confessa nada, porque o inferno não existe, o céu também não existe, o mundo acaba aqui, e quem ganha com isso? O demônio, que vai levando as almas todas para ele. Essa é a primeira arma dele, é confundir o ser humano para que ele ache que essas coisas, nada disso existe. E a gente está passando por esse momento na humanidade, que as pessoas realmente têm essa certeza de que nada disso existe. Fala, Pedro. É o nosso próprio Jesus Cristo. Uma hora ele volta, a gente não sabe quando. Pecado ruim e pecado bom? Não tem pecado. Pecado é sempre ruim. Pecado é sempre uma ofensa. Pecado o que é? Quando a gente machuca alguém. Não, tem pecados mais graves e pecados menos graves. Você não pode comparar uma pessoa que matou uma pessoa com uma pessoa que falou mal de outra pessoa. Tá vendo a diferença da gravidade? Um é mais grave. Você tirar a vida de uma pessoa é um pecado gravíssimo. Se você morrer sem pedir perdão, você vai para o inferno direto. Agora, uma pessoa que fala mal dos outros, ela pode ser, é menos grave. Mas ela vai para o céu direto por ter esse pecado? Provavelmente não. Ela tem que pedir perdão também. Mas esses pecados também, mas menos graves, são os pecados veniais, eles também vão contaminando e sujando a nossa alma. Por isso que é importante a gente se confessar com frequência. Você vai sujando a tua alma. E o que acontece? Quanto mais a gente vai pecando, mais longe de Deus a gente vai ficando. E quanto mais longe de Deus a gente vai ficando, maior é a chance da gente cometer pecados mais graves. Não sei essa estatística, mas é muito difícil. Tem que ser muito santo para entrar com a alma, para morrer com a alma limpíssima, né? Claro. Ué, aqui ó. Padre Pio. Padre Pio foi pro céu direto. Santa Terezinha, vários santos foram pro céu direto. Se você cumprir perfeitamente, sim. Esse é o nosso manual. Ah, se descumprir, não vai, ué.
Se arrepender, vai. Por isso que existe a confissão, amor. Por isso que a gente tem que confessar com frequência. E as pessoas não entendem isso. Também. É só você se arrepender e confessar. Pronto. Bora lá. Vou ler a história dessa santa. É triste também, não é? Deve ser muito complicado não acreditar em Deus. Eu acho que deve ser muito mais difícil não acreditar do que acreditar. Então, uma dúvida que as pessoas têm, né? Quando as pessoas falam da teoria do Big Bang, ela, por exemplo, que o mundo surgiu, né, do estouro de uma pequena partícula. Que aí essa é a teoria que os cientistas usam, como é que começou o mundo. Pode ter sido até assim, mas para ter esse começo, essa partícula inicial, alguém teve que ter criado ela, que é Deus, entendeu? Alguém, essa pequena, antes, para acontecer o Big Bang, precisa ter um início também. Precisa ter tido esse início. Ah, pode ter acontecido o Big Bang? Pode ter essa criação do mundo que a gente leu hoje. Atenção, ministro, está falando muito. Pode ser que a criação do mundo tenha acontecido com o Big Bang? Pode. Os dias que Deus foi criando as coisas. Pode ter sido. É a mesma história falando Exatamente. Alguma hora a gente vai voltando, precisa ter um início, que esse início é Deus. Deixa eu ler essa história da Santa Diana que está acabando, gente. Presta atenção, gente. Santa Diana Beretta Molla nasceu no dia 4 de outubro de 1922, em Magenta, na Itália. Quando jovem, ela formou-se em medicina e especializou-se em pediatria. Por seu grande amor às crianças e às mães. Ela adorava criança, adorava mãe, e aí ela decidiu ser pediatra médica. Ela desejava, junto com seu irmão Alberto, ser médica e missionária, cuidando de doentes. Em 1954, estão falando ainda, gente. Em 1954, conheceu o engenheiro Pietro Molla, com quem se casou. Queria muito formar uma família cristã para viver os valores do Evangelho. Formou uma família de 4 filhos. Pierluigi, Maria, Zita, Laura... 4 não. Pierluigi, Maria Zita, Laura e Diana Emanuela. Porém, na última gestação, quando ela tinha 39 anos, descobriu que ela tinha uma grande doença. Ela estava grávida e ela descobriu que estava doente. Assim, estava sujeita a perder o bebê. Diana, a mãe, expressou logo que o bebê fosse salvo. E foi o que aconteceu. A bebê Diana Emanuela, que era a última bebezinha dela, ela estava grávida, sobreviveu. Diana, com esta atitude de mãe, expressou que a vida do bebê precisava ser salva e ela estava disposta a dar a si mesma em benefício de uma vida. Com esse gesto de mãe cristã, foi considerada pelo povo como mãe de família que mereceu a santidade. O Papa João Paulo II a declarou santa em 16 de maio de 2004. Que recente, faz pouco tempo. Com o título Mãe de Família. Na cerimônia onde ela foi declarada santa, estavam presentes o seu esposo, as suas filhas, Diana Emanuela e Laura, e o filho Pierluigi. Seguindo os passos de Diana, existem muitos grupos no mundo inteiro e até no Brasil que seguem o movimento Pró-Vida, criado para salvar as crianças que correm risco de aborto. Por isso, Santa Diana é considerada a protetora das mães grávidas. Vocês entenderam a história? Ela estava grávida e ela tinha que dar vida para salvar esse bebê. Então, ela optou, morreu. Ela morreu e a criança sobreviveu. Na verdade é o seguinte, o médico falou para ela, para você se salvar, você tem que tirar esse bebê da tua barriga e o neném vai morrer. Ela falou, não, o neném vai viver. Então, o neném sobreviveu e ela morreu. Ela deu a vida dela nesse sentido. Entendeu? Salvou a vida do bebê que estava na barriga dela, que era essa...
Ou ela. A gente tirou o bebê da barriga. Que ela falou? Não. Então, ela é a protetora das mães grávidas. Santa Diana, muito linda a história dela. Ah, eu pus o filme no grupo da vida dela para vocês assistirem. Tá bom? Como é uma história muito recente, é uma santa recente, é interessante vocês assistirem. Eu posso falar uma coisa? Pode. Tá no YouTube, só falar aqui porque... Eu acredito na criação do mundo e no Big Bang. O Big Bang foi a criação do universo. E o Gênesis foi a criação somente da Terra. Quem sabe quando você for mais velho você vai ter outra inspiração. Mas o importante é isso, que o início tudo aconteceu com o início, que é Deus, que é o Criador de tudo. Acabamos, meus amores, vamos ficar de pé. Vamos continuar pedindo pelas intenções que a gente colocou no começo. Vamos pedir pelas almas do purgatório, de todos os nossos familiares, de todas as pessoas que já faleceram, os que a gente nem sabe o nome, os que a gente nem conheceu. Vamos rezar por todas essas almas hoje. Por todas as almas do purgatório, porque elas cheguem logo no céu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas ofensas. Mais alto. Santo anjo do Senhor, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém.